Fala, meu povo amado, voltamos para mais um bloco, espero que você esteja bem, já tenha resolvido as questões e a partir de agora vamos resolvê-las, vamos corrigi-las, vamos mostrar por que está certo, por que está errado, por que não pode ser assim, por que pode ser assado, enfim, vamos bater o martelo de forma que o conteúdo entre e nunca mais saia dessa mente brilhante que Deus lhe deu, beleza? Questões de fixação da ADM Pública, capítulo 7, seção 1. Vamos embora então, primeira questão já está na sua tela e a nossa querida Maria já apareceu de pronto, né? Maria, estudante de Direito, questionou um professor a respeito da possibilidade de órgãos ou entidades da ADM Pública virem a ter subsidiárias, visando ao melhor cumprimento dos objetivos a que se destinam. O professor respondeu corretamente que, bem cara de FGV, né? Questãozinha fuça da nossa querida FGV. Letra A. Somente a lei pode criar subsidiárias de órgãos ou entidades da ADM Pública. Letra B. Somente a lei pode autorizar a criação de subsidiárias por órgãos ou entidades da ADM Pública. Letra C. A lei pode criar uma subsidiária de empresa pública, sendo que ambas integrarão a ADM Pública indireta. A lei pode autorizar a criação de subsidiária da sociedade mista, sendo que aquela não integrará a ADM Pública indireta. As subsidiárias, letra E, né? As subsidiárias, entes da ADM Pública indireta, podem ser criadas a partir de autorização legal e estão sujeitas aos princípios regentes da ADM Pública. Bom, moçada, deixa eu só abrir uma telinha aqui. Vou abrir uma telinha aqui porque essa aqui é interessante, nós resolvemos com tela, né? O que a questão está dizendo para você? Ó? Nós temos a ADM Pública, que eu chamo de Dilmona, tá? O nosso bonequinho aqui é a Dilmona. Dentro da Dilmona, o que você vai ter? Vai ter a criação de órgãos. Tá vendo aqui, ó? Órgãos, né? A criação de órgãos se dá pela subordinação, pela hierarquia, pela criação via desconcentração. Quando você desconcentra, você cria ministérios, você cria secretarias, você cria departamentos, você cria chefias, enfim, você cria órgãos, tá? Aí eu vou ter duas formas de ADM Pública. Essas duas formas, né? Lembrando sempre que aqui, ó, a desconcentração, ela faz surgir o que nós chamamos de órgãos. Isso aqui você vai ter lá comigo na ADM Pública, tá? No direito administrativo. E através da descentralização, você vai ter aqui o surgimento de entes, né? Entes da ADM direta, ou seja, União, Estados, DF e municípios. Isso aqui representa a ADM direta. E os entes poderão criar as suas respectivas entidades. Os entes podem criar as suas entidades. Quais são elas? As autarquias, as empresas, as fundações, não é? As empresas públicas e a sociedade mista. E aí, meu amigo, nós temos aqui, ó, que as estatais podem criar empresas menores. Essas empresas menores eu vou chamar de subsidiárias, entendeu? Essas subsidiárias, como elas estão feitas, grudadas por uma estatal, obviamente que elas vão também pertencer àquilo que eu chamo de ADM Pública indireta. Tá vendo? Ó? Então, isso aqui, ó, é ADM Pública indireta. Tanto as estatais, quanto as autarquias, as fundações, quanto também as suas subsidiárias, não é? Então, quando você representa as entidades, você tem os braços, você tem as pernas, e aí, claro, vai surgir as autarquias, as fundações públicas, vai surgir as empresas públicas e as sociedades mistas. Bom, o que seria uma subsidiária então? A subsidiária seria, por exemplo, a Petrobras criando as suas subsidiárias, tá vendo aqui, ó? Então vai criar empresas menores, né? Vai criar a BR Distribuidora, vai criar a Liquigás, né? Vai criar alguma empresa ou outra de TI para facilitar a logística e dar apoio à grande empresa que é a Petrobras. A Petrobras é uma estatal, uma sociedade mista. As suas subsidiárias também vão pertencer à ADM Pública indireta, tá? Sendo que quem pertence à ADM Pública direta são somente os entes, tá?
E as entidades, autarquia, fundação, empresa pública e todas as sociedades mistas e suas subsidiárias pertencem à ADM pública indireta. A criação dessa subsidiária, ela pode se dar através de autorização legal. Autorização legal. O que a Constituição diz? Que essa autorização legal tem que ser específica, especial. O que o STF diz? O STF diz que essa autorização legal para criar a subsidiária pode ser genérica, pode ser geral, entendeu? Pode ser geral. O fato é o seguinte, você precisa, para a criação de uma subsidiária, de uma autorização legal. Isso é fato. Pela Constituição, especial, pela interpretação do Supremo, pode ser uma autorização geral. Agora eu fiz um resumo para você da ADM pública direta e indireta, até porque nós precisamos chegar nesse imbróglio, que é a tal da subsidiária, né? E aí eu volto para a questão, e ela vai dizer assim, ó, olha, o professor respondeu que a criação das tais subsidiárias, somente a lei pode criar a subsidiária? Não, a lei, pessoal, ela não cria, tá vendo, ó? Aliás, a única entidade que pode ser criada diretamente por lei é a autarquia. E nós não estamos falando de autarquia aqui, estamos falando de subsidiária das estatais, criada não por lei diretamente, mas por autorização legal, que é diferente, tá? Então a letra A já foi para o barro. Letra B, somente a lei pode autorizar a criação. Sim, somente a lei pode autorizar a criação de subsidiárias por órgãos ou entidades da ADM pública. O problema é que órgãos não podem criar subsidiárias. Órgãos não criam subsidiárias. Órgão é uma coisa que não tem vida. Como uma coisa que não tem vida, não tem personalidade jurídica, pode dar frutos, né? Não tem como você que é órgão criar uma pessoa jurídica, criar uma subsidiária. Não existe isso. Então, o órgão não pode criar, tá errado aqui. A lei pode criar uma autarquia? Desculpa, uma subsidiária? Não. Ela não pode criar nem a subsidiária e nem a empresa pública. Lembre-se que a empresa pública e a sociedade econômica mista são criadas por autorização legal, tal qual as suas subsidiárias. Ou melhor, as subsidiárias são criadas por autorização legal, tal qual a sua mãe e seu pai, ou seja, tal qual a empresa maior. Se eu crio uma estatal, empresa pública, ou uma sociedade mista por autorização legal, os seus filhotes, né, as subsidiárias, também deverão ser criadas por autorização legal. Entendeu? Na mesma pegada. Então a lei não pode criar uma subsidiária de forma direta. Está errada a letra C. A letra D diz assim: a lei pode autorizar a criação de uma subsidiária? Pode sim, a lei pode autorizar a criação de uma subsidiária. De uma sociedade mista? Claro que sim. Pode ser de uma empresa pública ou pode ser de uma sociedade mista. Sendo que aquela, quem que é aquela, pessoal? Aquela, nesse caso, é português, ó. Quando você usa esse pronome aqui, desse jeito, você está se referindo à subsidiária, né? Senão seria, sendo que esta integrará, ou aquela. Nesse caso, aquela se refere às subsidiárias. Sendo que aquela não integra a ADM pública indireta? Integra sim. Ela integra sim a ADM pública indireta. Então, muito cuidado, ó. As subsidiárias integram a ADM pública indireta. Aqui está dizendo que não, então está errada a letra D, tá? Aí ficamos somente com a letra E. As subsidiárias são entes, né? Chamou de entes aqui, tudo bem, faz parte. São entes da ADM pública indireta, ok? Podem ser criadas a partir de autorização legal, ok? Criadas por autorização legal, perfeito. E estão sujeitas aos princípios, né, regentes aí da ADM pública. Beleza, a letra E está perfeita. Espero que você tenha entendido. Não é só acertar ou errar, eu quero que você entenda para nunca mais errar, tá? Fechou? Essa é a nossa missão. A questão é para fixar o conhecimento. Se você está enfrentando esse bloco agora, porque você já enfrentou uma aula teórica, já leu a Constituição, já resolveu as questões e agora vamos fixar. Se você começou o teu estudo por esse bloco, já está tudo errado, cara. Tá tudo errado, para agora essa porcaria.
vai lá para a aula teórica, vai lá aprender, tá? Primeiro, não tem como atravancar o negócio. Ou você segue o passo a passo, senão, meu amigo, é só perder tempo, tá? Então, leia a teoria, assiste a aula, faça o exercício e agora vem para cá para corrigir. Faça isso, cara, não vai dar migué aí, tá? Vamos lá então. Questão 1 foi para conta, a questão 2 já está aí para você, ó. Segundo o disposto no artigo 37 caput da Constituição Federal, a ADM pública direta e indireta de qualquer dos poderes, a União, Estado, DF, municípios, obedecerá aos princípios a seguir, exceto, aí parece aquele da igualdade, tá vendo? Por quê? Por que a igualdade não é um princípio que deve ser obedecido? Não, ninguém falou isso. Ninguém disse que o município, o Estado, a União, DF não precisam obedecer o princípio da igualdade. O que a questão está dizendo e o que está posto é que não está no 37 caput. Ora, o que nós temos no 37 caput? O famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. E aí a questão diz assim, olha, segundo o 37 caput, a ADM pública direta e indireta de qualquer dos poderes deve obedecer os princípios, exceto, o que é esse exceto aqui, ó? Não é que não precisa seguir o princípio da igualdade, é que o princípio da igualdade não está escrito no 37, é só isso, mas é óbvio que também deve ser obedecido. Todos aqueles princípios não escritos, não expressos, implícitos, também devem ser obedecidos pela ADM pública. Fechou? Então, nesse caso, ficamos com a letra E, porque de fato todos os demais estão previstos aqui no 37 caput. E quem é que vai precisar obedecer isso? Ó? Toda a ADM pública, seja ela direta, seja ela indireta. Quem é, novamente, para você gravar, quem é a ADM pública direta, gente? É direta. E quem é a indireta? Aí você já vai adiantando uma outra matéria, né? União, Estados, DF e municípios. Essa é a ADM direta. Beleza. E quem é a ADM indireta? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades mistas. Então, qualquer ADM pública direta e indireta deverá obedecer os ditames do nosso LIMP, de todos os poderes, ó. Todos os poderes. Não interessa, meu amigo. Os 3 poderes devem obedecer à ADM pública. O poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo. E até mesmo aquelas entidades que não são poderes. Quer ver, ó? Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, todo mundo deve obedecer o LIMP. Fechou? E aí você faz uma mega de uma revisão, porque a ideia é essa, você pegar, resolver a questão e retomar tudo aquilo que você já viu e um pouco mais. Porque o bom é isso, quando você assiste uma aula de questões, o professor de repente entrega um conteúdo a mais que ele esqueceu de falar na teoria, ou não deu tempo de falar. Cara, toda aula é válida, ou para você reprisar, fixar, ou até mesmo para aprender algo novo, tá? Fechou então? Então a questão 2 foi, a questão 3 foi para conta, não, ainda tá aí, rapaz. Vamos lá então. Questão 3 diz assim, ó: a necessidade de realização de concurso público de provas ou de provas de títulos para provimento de cargos e empregos públicos é um imperativo rígido pelos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e eficiência. Essa determinação tem como desdobramento, olha que interessantíssimo essa questão aqui, a necessidade de você fazer um concurso, quer de provas e títulos, é um imperativo rígido pelos princípios da isonomia, pelo princípio da impessoalidade e da moralidade e da eficiência. Essa determinação tem como desdobramento a exigibilidade da apresentação de diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo no momento da inscrição. Bom, essa questão da escolaridade, pessoal, tá? Da habilitação legal para o exercício do cargo, ela não é apresentada na inscrição. Veja só, geralmente você apresenta os requisitos do cargo na posse, ok? Vou dizer, em regra,
Em regra, você apresenta os requisitos de escolaridade, grau de ensino, curso, sei lá, idade, saúde. Os requisitos devem ser provados na posse. Não é na matrícula do concurso, não é na inscrição do concurso. Alguns requisitos, pela exigência do cargo, devem ser cobrados já na matrícula. Exemplo, a questão da idade para concursos militares. Se você já fez algum concurso militar, se não fez ainda, perceba que no momento que você está fazendo a matrícula no site da banca e coloca lá uma idade que está acima da idade limite, o próprio site vai mandar uma mensagem para você e vai travar a sua matrícula. Você não consegue nem terminar a sua inscrição, porque o site não deixa, com aquela data de nascimento, ela não deixa. O site não deixa por quê? Porque ele já sabe que você não tem idade para concorrer à vaga. Entendeu? Mas já na matrícula, já na matrícula. Então, alguns requisitos para alguns concursos podem ser exigidos na matrícula. Em regra, os demais requisitos, por exemplo, o diploma, a questão do ensino, será aprovado na posse. Por isso que eu sempre incentivo. Franco, mas eu não terminei minha faculdade ainda, estou no 5º semestre, estou no 8º semestre. Faça o concurso, porque até você tomar posse, você já está formado. Entendeu? Franco, mas eu estou no ensino médio ainda e aqui precisa do ensino médio. Faça o concurso, porque até você ser chamado para nomeação e posse, você já está formado. E por quê? Porque a questão do diploma, ele é aprovado na posse, tá? Na posse, que é lá na frente, não tem nada a ver com inscrição no concurso. Nada a ver com inscrição no concurso. Por isso que a letra A está fora. Letra B. A necessidade de realização do exame psicotécnico para fins de habilitar o candidato ao cargo em fase anterior à aplicação da prova? Não. Primeiro que a fase do psicotécnico tem que estar prevista em lei, né? Não é só no edital, isso aqui é a súmula vinculante também. E outra coisa, tem que ser feito depois, não é a primeira prova. É depois, tá? Vamos lá. C. O direito à nomeação dentro do prazo e validade do concurso do candidato aprovado quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Sim, nesse caso aqui, moçada, é bom entender que quando você tem um concurso válido com lista de aprovados, você pode abrir outro concurso? A resposta é sim. Você pode abrir um outro concurso, pode fazer o concurso, pode terminar o concurso, homologar o concurso, só que não vai chamar ninguém deste novo concurso enquanto tiver aprovado esse concurso antigo, entendeu? O direito à nomeação dentro do prazo de validade do concurso do candidato aprovado quando o cargo for preenchido sem observância de classificação, e aí chama-se a preterição de cargo. A preterição de vaga também gera, né, uma questão importante aí para que você possa também ficar atento na tua lista de aprovação. Não entendi, Franco. Se você é o terceiro colocado e chamar o primeiro, chamar o segundo e chamar o quarto, você foi preterido na vaga, né? Se você é preterido na vaga, aplica-se o que nós temos aqui, ó. Ou seja, vai chamar o quarto, você então tem o direito subjetivo a assumir, porque você está na frente dele, né? Então, o direito de nomeação dentro do prazo de validade do candidato aprovado quando o cargo for preenchido sem observância de classificação, que foi o caso. Em vez de chamar o terceiro, chamou o quarto. Houve uma preterição de vaga. Nesse caso aqui, letra C, resposta correta. A permissão para que o servidor possa investir-se em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente ocupado, investido em meio de promoção sem aprovação do concurso público. Não é permitido, isso aqui é vedado. Mais uma súmula vinculante. Você não pode assumir um cargo que não fez o concurso. Você fez o concurso para técnico judiciário. Não pode, lá no final da carreira, ser promovido a analista. Entendeu? Você entrou como técnico judiciário, vai se aposentar como técnico judiciário. Eu quero ser analista. Ok, estuda, passa no concurso. Tu não vai ser analista ao final da carreira. Você vai se aposentar técnico judiciário. Entendeu? É essa a vedação que nós temos aí perante o Supremo. Bom, moçada, então ficamos com a nossa letra C. Fechou, moçada? Fechou, vamos embora.
Segundo as disposições da Constituição da República quanto à ADM pública direta e indireta de qualquer dos poderes, os estados, DF e municípios, é vedada sem exceção a acumulação... Meu Deus, não! É vedada com exceções. A regra é clara. Como é que é a regra, Franco? A regra é que é vedada a acumulação de cargos. Mas eu tenho pelo menos 3 exceções. 2 cargos de professor, 2 cargos da área da saúde, 1 cargo de professor, o outro da técnico científico. Então, é vedada a acumulação? É, com exceções. Lembre-se das exceções. A letra A está errada. Letra B. O prazo de validade do concurso será pelo prazo improrrogável de até 2 anos. Não. Opa. Não. Estava confundindo aqui com a questão envolvendo meu Deus, o estágio probatório. O prazo de validade do concurso será pelo prazo improrrogável? Não, é prorrogável. E aí o prazo está correto, tá? 2 anos. O prazo de validade, ele inicialmente pode ser de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, mais 2 anos. Então, o erro está no improrrogável aqui, ó, tá? Letra B. Os vencimentos, letra C, os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário deverão ser superiores ao Poder Executivo? Negativo. A referência aqui, moçada, é o Poder Executivo, onde os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário deverão obedecer ao Poder Executivo. Então, está trocado aqui, está errado a letra C. Letra D. Os cargos, empregos e funções são acessíveis somente aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei? Não, não é somente aos brasileiros, aos estrangeiros, conforme a lei, tá? Então, letra D foi para o barro. Ficamos agora com a nossa letra E. A lei reservará percentual de cargos e empregos para os PCDs, certo? A porcentagem vai estar na lei. Muito bem, parabéns. E para quem acertou, o PCD é a única cota que está prevista na Constituição Federal desde há muito tempo. E lembre-se, a porcentagem, o quantum que vai ser definido, se é 5, 10, 15 ou 20%, isso vai estar na lei, não na Constituição. Então, fechamos mais uma questãozinha. Vamos lá. De acordo com o 37 da Constituição Federal, é incorreto o que se afirma em a ADM pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá certo, vou marcar. Não, cara, não, tá certo. E você não quer o que está correto, você quer aquele que está incorreto. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui simplesmente nós estamos falando do caso do 37, ó. A ADM pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, seja da União, do Estado, DF, municípios, obedecerá aos princípios. Quais são os princípios? Aqueles que você já sabe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso é correto. Os cargos e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como estrangeiro. Então, tanto estrangeiro quanto brasileiro podem exercer os cargos de acordo com a lei. Tá perfeito, então a letra B. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional de interesse público? Sim, é o famoso PSS, né? A função temporária oriunda do PSS. D. Não se reservará percentual de cargos e empregos para PCD, pelo amor de Deus, né? Claro que sim. Acabamos de resolver uma questão ali dizendo que tinha que reservar e a outra questão diz que não tem que reservar. Aí não dá. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma única vez, né? Por igual período. Fechou? Então aqui a letra E também está correta. Vamos lá, moçada. Matamos mais uma. O capítulo 7, o título 2, né? Tem que lembrar que não é o título 2 aqui, é o título 3, né? Título 3 aqui, não é o título 2. Da Constituição Federal. São apresentadas as disposições gerais no que se refere à ADM pública. Sobre isso, assinale a alternativa correta. O servidor público da ADM direta federal, que foi eleito para deputado estadual em Minas Gerais, poderá acumular o cargo de deputado com o seu cargo público federal, desde que sejam compatíveis os horários. Não, negativo. O servidor público da ADM pública direta federal,
que foi eleito deputado, pode acumular, o único cargo que pode acumular, ó, o único cargo que pode acumular é o cargo de vereador, tá? Não é o cargo de deputado. Então, deputado não pode acumular. Fechou? Cuidado aqui, tá? Não vai cair nessa pegadinha. Fechou? B. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo. A ADM pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado, DF e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade. Pé. Não é pessoalidade, meu guri. Pessoalidade não tem nada a ver com o princípio que você deve seguir. É impessoalidade. Então, mais uma vez, letra B errada. Tem que ir no detalhe, hein? Se não ler no detalhe, já era. O estrangeiro pode exercer emprego e função na forma da lei? Sim. Lembrem-se que o estrangeiro pode exercer cargo, emprego, função, se possuir lei que assim determine, tá? Então, a letra C é correta. É garantido ao servidor público civil o direito à associação sindical? Sim. Tem que lembrar daquela tabelinha que nós fizemos, né? Do servidor civil, ele pode fazer greve, ele pode se unir em sindicato. Vou colocar aqui, ó, greve mais sindicato. O servidor militar, né? Ele não pode fazer greve e nem não pode fazer sindicato. O servidor policial da polícia, ele não pode fazer greve, mas pode fazer sindicato, né? Então lembre-se disso, ó. O servidor civil pode um e pode o outro. O servidor militar não pode um e não pode o outro. O polícia não pode fazer greve, mas ele pode, nesse caso, fazer o sindicato, né? Então o polícia só pode fazer sindicato. Lembrando disso, então, nós temos que lembrar, ó, que é garantido ao servidor civil a união em sindicato. Então, beleza, 100%, tá? É garantido ao servidor público civil o direito de sindicato? Sim, sim. Com ressalvas legais? Não, sem ressalvas nesse caso, tá? Fechou, moçada? Bem interessante essa questão aqui, ó, sem ressalvas, tá? A letra C é a nossa resposta correta, perfeito. A Constituição Federal de 88 define que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, né? Isso você encontra lá no artigo 37, no parágrafo 6º, se não me engano, da Constituição Federal de 88. Muito bem. É correto afirmar que não será assegurado o direito de regresso? É assegurado sim. Você entra com ação contra o Estado resolve com a vítima, aí o Estado volta-se ao seu servidor e tem a ação de regresso, ou ação regressiva, né? Lembre-se que a ação regressiva é sempre com base na teoria subjetiva. A ação regressiva é sempre com base na teoria subjetiva, é contra a pessoa, sujeito, subjetiva. A teoria contra o Estado, ela é, em regra, com base na teoria objetiva. Perfeito? É correto afirmar que será assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa? Opa! Certo ou errado? Certo, então beleza. Você tem a ação de regresso, você tem o direito de regresso do Estado contra o agente, desde que comprove dolo e culpa, então o agente será condenado. Letra B está correta. Letra C. Que será assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo. Veja, não é apenas no caso de dolo. Ó, não é apenas o caso de dolo, não é apenas o caso de culpa. O errado aqui é o apenas, tá? Lembre-se que o direito de regresso, e para você condenar o agente público na ação de regresso, tu tem que provar o dolo ou a culpa. Dolo ou a culpa. Não é só o dolo, não é só a culpa. Pode ser ambos, tá? Ou um ou outro. Beleza? Então tá fora a letra C e está fora a letra D também. Será assegurado o direito de regresso contra o responsável somente nos crimes com previsão de pena de reclusão? Negativo. Qualquer situação que gere dano, por mais que não se configure crime, qualquer situação que gere dano a terceiro, por mais que não se configure crime, pode gerar ação de regresso. Então a letra E está
muito errada. Perfeito? Gente boa? Muito cuidado com a responsabilidade civil. A ação inicial entre vítima e Estado, teoria objetiva, não precisa provar dolo e culpa. Quando eu falo em ação regressiva, que é o Estado contra o seu agente, aí muda a teoria. A teoria é subjetiva. Na teoria objetiva, não prova dolo e culpa. Na teoria subjetiva, tem que provar dolo e culpa do agente, tá? Dolo ou culpa do agente. Fechou? Então, atenção redobrada aí nesse parágrafo, que quando ele cai, mata muita gente. Então, tem que ficar atento com isso. A Constituição Federal dispõe sobre o concurso público, sobre o tema, analise a única alternativa correta. Vamos ver então a única alternativa correta que está aí para nós. O prazo de validade do concurso é contado a partir da publicação do edital de abertura. Pelo amor de Deus, não é a partir do edital, gente. O prazo de validade começa com a homologação. Homologação, depois que terminou as provas, depois que terminou tudo, né? Faça a linha de tempo, faça aquela linha do tempo, ó. Você tem lá os prazos, né? O primeiro prazo que nasce para você é o prazo de homologação, aquele 2 anos, depois mais 2 anos, aquela coisa toda. O prazo de posse, o prazo de exercício e o prazo de estágio probatório, que é de 3 anos, né? Lembrou agora? Veja que esse prazo aqui, ó, começa a contar com a homologação, entendeu? O prazo de validade do concurso, ó, é o prazo da homologação. Não é o prazo da prova. A prova foi aqui foi a prova, tá? E um pouquinho antes foi a publicação do edital. Imagina você que o prazo de validade vai começar quando publicou o edital. Não. O prazo de validade vai começar quando fizer a prova. Não. O prazo de validade vai começar quando homologou o concurso. Terminou tudo. Aí começa o prazo de validade. Fechou? Então tá errada a letra A. Letra B. A decisão da administração quanto a prorrogar ou não o prazo de validade do concurso é discricionária. Perfeita essa questão, ó. Se você vai ou não vai prorrogar, isso depende da decisão da ADM Pública. Não adianta concurseiro ir lá bater panela na frente do órgão. Chame os aprovados, chame os excedentes. Quer dizer, adianta, porque você vai chamar a atenção que existe uma lista de aprovados, de repente vai ter lá uma necessidade de atendimento, você vai conversar com o diretor, mas quem vai decidir isso é o órgão, é a entidade, é uma decisão interna, tá? Ou seja, é uma decisão discricionária, se vai ou não vai prorrogar, beleza? A decisão da ADM Pública quanto a prorrogar ou não, primeiro que tem que ter isso no edital. Se o edital trouxer, beleza. Está no edital, vai ocorrer obrigatoriamente e automaticamente a prorrogação? Não. Se está prevista a possibilidade de prorrogar o concurso, aí vai depender da ADM Pública antes do final do primeiro tempo, né, nos primeiros 2 anos, decidir. Publica-se um novo edital para prorrogar o prazo vigente do concurso, entendeu? Então, isso vai depender da ADM Pública e não do concurseiro. Letra C. O candidato aprovado em concurso público deverá ser nomeado imediatamente, sendo vedada a nomeação fracionada. Pelo amor de Deus, o que mais nós temos é o fracionamento de chamamento. Você chama um, depois chama outro, depois chama 3, 4, depois chama 50, né? E se for um concurso que tem curso de formação, é o mais normal do mundo. Você chama 50, 150, 300, forma da posse, né? Depois chama mais 50, 300, forma da posse. Então você pode sim, claro, fazer essa nomeação fracionada. Não é vedado não. Tá errada a letra C. Perfeito? Letra D. Não há preterição quando a ADM Pública efetua nomeações sem observar a ordem de classificação por decisão dela própria. Claro que há, né? Of course, né? Imagina você que abre um edital de concurso, se prepara, se dedica, fica lá em 10º colocado, e aí tinha 5 vagas. Chamaram os 5,
Aí começa a chamar o sexto, o sétimo, o oitavo, o 13º, 14º. Ou seja, pulou o nono, pulou o 10. Cara, se porventura a ADM Pública publica um edital, ela se vincula a esse edital tal qual você, entendeu? Já viu naquela frase, o edital é a lei entre as partes? Já viu? O edital é a lei que une a ADM Pública e você? É claro que ela está vinculada ao edital, né? Tanto é que esse é um princípio, né, previsto na licitação, a vinculação edital, também vale para o concurso, porque também temos edital. O edital é aquilo que se publica com as regras do jogo, e uma vez publicado, é óbvio que ele pode ser alterado, mas uma vez publicado, a ADM Pública se vincula a ele. Tá? Então, se tem uma lista de chamada, tem que respeitar essa lista de chamada, senão há um erro ali, né? Há uma preterição de vaga. Isso é algo que tem que ser consertado através do chamamento de todos aqueles que foram preteridos. Fechou? Letra E. É defesa a reserva de vagas aos candidatos com deficiência. Quando você vê esse termo aqui, moçada, é defesa, a interpretação correta é proibida. Será mesmo que é proibida a reserva de vagas? É óbvio que não. A própria Constituição Federal diz que é obrigatória a reserva de vagas. Quem vai definir o quanto é a lei, mas a Constituição diz que é obrigatória a reserva de vagas, não é defesa. Então, por mais que você não conheça esse termo, tem a obrigação aí de saber que a Constituição autoriza, né, a reserva de vagas e não proíbe a reserva de vagas. Tá bom? 100%? Então, vamos lá. Questãozinha boa. Vamos avançando aqui para a próxima questão. Analise as afirmações ou as afirmativas a seguir. Vamos lá. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, desde que naturalizados na forma da lei. Muito bem. Será mesmo? Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, desde que naturalizados. Moçada, ou você é um estrangeiro, ou você é um brasileiro naturalizado. Não tem como você ser um estrangeiro naturalizado. Entendeu? Há uma única possibilidade de você ser naturalizado, se você virar brasileiro. Então, a palavra naturalizado aqui tocou horror na questão. Tocou horror. O inciso 1 está errado. Tá? Então, o estrangeiro também tem direito a cargo se previsto em lei. E é claro que ele não precisa se tornar brasileiro. Ele, como estrangeiro, irá assumir o cargo, se previsto em lei. Tá bom? Então, o inciso 1 está fora. A investidura em cargo e emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas exclusivamente de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A palavra exclusivamente aqui, ó, torna todo o inciso 2 errado. Por que será, Franco? Porque não existe concurso apenas de provas. Existe concurso de provas ou provas e títulos. Então, quando você fala que é só por concurso de provas, por mais que trouxemos aqui a exceção, porque cargo de comissão não se faz concurso, né? Porém, o concurso, ele existe de duas formas. Concurso de provas ou concurso de provas e títulos. Não existe mais concurso só de título. Já tínhamos antigamente, mas agora não existe mais concurso só de título. Por isso que o inciso 2 está errado. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. Beleza? Olha que maravilha, ó. O prazo de validade será de até 2 anos. Cuidado que é até, pode ser de 1, 2, pode ser de 6 meses, tá? Prorrogável? Prorrogável, uma única vez, por igual período. Então, se você abre um prazo de 2 anos, pode prorrogar por 2 anos. Se você abre um prazo de 1 ano, pode prorrogar por mais 1 ano. Se você coloca lá um prazo de 6 meses, vai prorrogar por 6 meses.
tá? Sempre uma única vez por igual período. Então, fechou. Inciso 3, correto. 4. Durante o prazo improrrogável previsto em edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo e emprego. Aqui sim entra aquela regrinha que eu falei para vocês. Ah, ficou ruim aqui, né? Enfim, essa é a nossa letra B aqui, ó. É o inciso... A letra D, ó. Letra D é o inciso 3 mais o inciso 4, tá? Beleza? Esse é o nosso gabarito. Mas o inciso 4, ele só está falando a mesma coisa que nós já comentamos antes. Se você tem um concurso válido com uma lista de aprovados, você pode abrir um outro concurso? Pode. Mas não pode chamar o outro concurso enquanto tiver gente aprovada aqui nesse concurso antigo, tá? Então, cuidado com isso. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos, meu amigo. Aqui é só você aplicar aquilo que você já sabe de cor e salteado, não é? A acumulação é vedada. A acumulação, ela é, em regra, vedada. Só que nós temos as exceções. Muito bem, parabéns para você. Qual é a regra e quais são as exceções, né? Regra é vedada. Se perguntar para você, a acumulação é possível? Não, em regra é vedada. Sendo possível 3 exceções: 2 cargos de professor, 2 cargos da área da saúde, 1 cargo de professor mais 1 cargo técnico ou científico. Desde que, como você leu lá em cima, fique comprovado o que eu chamo de compatibilidade de horários. Muito bem. Então, se você encaixar em alguma dessas exceções, ó, 2 cargos de professor, 2 de saúde, 1 professor, 1 técnico científico, mas provar que tem compatibilidade de horários, então você pode acumular o cargo e ganhar as 2 remunerações. Mas isso é exceção, porque a regra é clara. A acumulação é vedada, perfeito? E você quer exatamente a exceção. 2 cargos de professor e 1 de militar das Forças Armadas? Não. Não. O militar das Forças Armadas só pode acumular cargos da saúde, tá? Tem que lembrar disso. E não é 2 cargos de professor. 1 cargo de professor e outro integrante das Forças de Segurança Pública. Olha que interessante, ó. Essa letra D aqui, ela estaria correta se essa questão fosse ter sido feita após a emenda, ó. Emenda 101 de 2019, se não me engano. Ela alterou o artigo 42, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que os servidores das forças auxiliares podem acumular tal qual os civis, tá? As forças de segurança. Só que é para os militares, tão somente. Força de segurança, você tem lá no artigo 144, ok? No artigo 144 entra todas as polícias. O artigo 42, ele trata dos policiais militares e dos bombeiros. Aí sim, aí você aplica a emenda 101, tá? Mas como aqui na letra B veio de forma genérica forças de segurança, então você aplica para todas as polícias. E todas as polícias não podem ser acumuladas. Eu não posso aceitar, por exemplo, a acumulação natural entre um policial ferroviário, um policial rodoviário, um agente da Polícia Federal com um cargo ou outro qualquer, porque esses cargos são inacumuláveis, tá? Agora, se forem da PM ou do bombeiro, de acordo com o que nós temos hoje, esses cargos podem ser sim acumulados, tá? Então, cuidado aí com a informação que eu estou te passando. 2 cargos ou empregos privativos da saúde com profissões regulamentadas. Opa! Eis aí a nossa exceção. 2 cargos da saúde eu posso tranquilamente acumular. Então, fechou a nossa resposta correta, né? É uma das exceções.
2 cargos no emprego, 2 cargos no emprego da saúde e 1 militar das Forças Armadas. Se fosse um cargo da saúde e 1 militar, eu até poderia aceitar, né? É só você verificar lá o artigo 142, se não me engano, ou 143, que trata aí dos militares federais. Nós tivemos uma alteração em 2014, se não me engano, possibilitando a carreira militar federal também de acumular com outro cargo da saúde. Então, olha só que interessante. A possibilidade de acumulação de cargos envolvendo militares, vai dizer sim. Vou até fazer esse resumo aqui para você, ó. Acumulação de militares, ó. Acumulação envolvendo militares, tá? Quando é Forças Armadas, o militar só pode acumular com o cargo saúde, tá? Mais um cargo da saúde. Muito bem. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Mais um cargo da saúde. Muito bem. E se for um membro das Forças Auxiliares, né? Quem é Força Auxiliar? O pessoal do bombeiro e também do policial militar. Todas as exceções. Todas as exceções. Ok? Então, muito cuidado. Em 2014, nós tivemos esta alteração aqui, onde o militar das Forças Armadas só pode acumular com o cargo da saúde. E em 2019, nós tivemos essa alteração aqui, ó, onde os membros das Forças Auxiliares, Polícia Militar e Bombeiro, podem acumular também como os servidores civis, porém com prioridade à atividade militar. Dá uma olhadinha lá no artigo 42, parágrafo 3º, que você vai entender. Perfeito? Então, não é 2 cargos da saúde mais um militar. Aqui está errado a letra D. Ficamos, claro, com a nossa letra C, que é tal qual, né? 2 cargos da saúde com compatibilidade de horários podem ser acumulados. Fechou, então? Próxima questão. Define o artigo 37 da Constituição Federal como sanções aplicáveis aos agentes praticantes de ato de improbidade administrativa, exceto... Aí, meu amigo, temos a grande informação aqui, ó. Nesse caso aqui, o artigo 37 trata de 4 cositas. Artigo 37, Constituição Federal. Ela vai dizer o que para você? Isso aqui, ó. Reparação do dano. Reparação do dano ou ressarcimento erário, mesma coisa, tá? Ela vai trazer para você a suspensão dos direitos políticos. Ela vai trazer para você a perda da função. E ela vai trazer para você uma coisa chamada indisponibilidade de bens. Isso aqui é o que está previsto na Constituição. Agora, muito cuidado, porque quando você fala em sanções, as sanções, pessoal, não estão na Constituição. Não. As sanções, elas estão lá no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. E veja só que interessante. No artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, nós não temos, repito, nós não temos o PIB. Nós não temos a indisponibilidade como sanção. Essa questão aqui foi sacanagem. Por quê? Porque a indisponibilidade não é uma sanção prevista para improbidade. Vou repetir. A indisponibilidade de bens não é sanção. É algo possível, previsto na Constituição Federal, mas não tem nada a ver com sanção.
Em nenhum momento a Constituição diz que aquilo ali é sanção. Em nenhum momento a Constituição fala que indisponibilidade de bens é uma sanção. Porque não é. É um instrumento processual que está definido no artigo 16 da LIA. É o PIB. Está lá no artigo 16, ó. Se você vai lá no artigo 16 da LIA, você vai encontrar o PIB. Hoje ele está muito bem descrito lá no artigo 16. E não tem nada a ver com o artigo 12, que aí sim trata de sanções. Agora, eu tenho 3 formas de sanções previstas na Constituição também. Reparação do dano, suspensão de direitos políticos e perda de função. Além disso, a LIA traz o que mais? Traz como sanção a multa, que não está na Constituição, e traz ainda a proibição de contratar. A proibição de contratar. Então, nós temos basicamente 5 sanções, ó. Suspensão de direitos políticos, proibição de contratar, multa, reparação do dano, perda da função. Se você já assistiu a aula de LIA, sabe que são essas 5 aqui, mais ou menos, né? E aí nós temos a questão da indisponibilidade de bens, que não é uma sanção, mas está lá no artigo 37, de acordo com a Constituição Federal. Beleza. Olha só a tua pergunta, ó. Define o artigo 37 como sanções aplicáveis aos agentes praticantes de ato de improbidade, exceto. Então ela quer uma situação que não é sanção. Veja, se ela quer algo que não é sanção, pode marcar a letra A. A letra A não é sanção. Ah, mas está previsto. Está previsto no 37, mas não é sanção. Mas aí você, experiente, já sabe como que a banca pensa, sabe que tem as cagadas que acontecem no mundo dos concursos, você continua lendo. Aí vai batendo, ó, vai fazendo um confere. Ah, a perda da função tá lá? Tá. Perda da função tá lá. Ah, o ressarcimento erário tá lá? Sim. O ressarcimento erário, a reparação de dano tá lá. A suspensão de direitos políticos tá lá? Sim, a suspensão de direitos políticos tá lá. Agora, o que nós não temos na Constituição e nós não temos nas sanções previstas na LIA como sanção prevista? Prisão, gente. Coloca uma coisa na tua cabecinha que Deus lhe deu. Em nenhum momento você vai marcar como possível algum agente praticante de ato de improbidade ter a sua prisão decretada. Ninguém será preso por ato de improbidade. Ninguém. Por quê? Porque não há essa possibilidade. A lei não diz que é possível. A Constituição não autoriza. Não há nenhuma possibilidade de alguém que é condenado por ato de improbidade ser preso. Mas, Franco, por que o cara está condenado? O cara foi condenado por ato de improbidade, eu sei. Mas se tu for lá no artigo 12 da LIA, o artigo 12 da LIA vai dizer assim, ó, são sanções punidas aplicadas àqueles condenados por ato de improbidade. Reparação de dano, suspensão de direito político, perda da função, multa e proibição de contratar. Nós não temos prisão como possibilidade de sanção. Não existe, entendeu? E é claro que entre você marcar a letra A e marcar a letra D, é muito mais contundente você marcar a letra D. A letra D, de fato, não existe. A letra D é uma coisa que não é sanção mesmo, nem na Constituição e nem na lei. Então, marca a letra D, que é menos errada. Entendeu? É assim que se faz prova. Muito bem. Próxima questão. Diz assim, ó. Sobre a ADM pública, considere. É vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto, dentre outras hipóteses, quando houver compatibilidade de horários e de um cargo de professor ou outro técnico científico. Será? Então, vamos lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos, esta é a regra. Tem exceção? Tem. Quando houver compatibilidade de horários, de um cargo de professor ou técnico científico. Bom, é uma das exceções? É uma das exceções. Então, eu posso afirmar que, nesse caso, o item 1 está correto. 2. A proibição de a proibição de acumular cargos públicos remunerados
estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade econômica mista e subsidiárias. Abrange tudo, ó. A proibição de contratar, tá vendo aqui, ó? No momento que você fala, tá proibido de acumular, perdão. A proibição de acumular, não é de contratar. A proibição de acumular se estende a cargos, empregos e funções? Sim. Se estende a autarquias? Sim. A fundações? Sim. A empresas públicas? Sim. A sociedade econômica mista? Sim. Então, como ali está dizendo que não se estende para subsidiárias ou para a sociedade econômica mista, o item 2 está errado. Independe de alteração legislativa em qualquer caso a criação de subsidiárias. Pelo amor de Deus, você sabe muito bem que eu preciso de lei autorizando a criação de subsidiárias. O STF diz que essa lei que autoriza pode ser genérica, mas tem que ter lei. O STF não disse que não precisa ter lei. O STF disse que tem que ter uma lei e essa lei que autoriza pode ser genérica. Não precisa ser específica, tá? Mas tem que ter lei, tem que ter uma autorização legislativa para a criação da subsidiária. Beleza? O item 3 está errado. 4. A ADM fazendária e seus fiscais terão dentro das suas áreas de competência e jurisprudência, né, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. De acordo com a Constituição Federal, é correto o que se afirma apenas em. E aí, moçada? Certo ou errado? Certo, aqui, ó. Então, o item 4 também está certo. Letra A. Bom, letra A está fora, porque tá o 3 está errado. O 4 está certo, mas não é apenas, né? Olha aqui, ó. Esse apenas aqui é importante, tá? Ah, mas o 4 está errado. O 4 está certo. Eu sei que o 4 está certo, mas não é apenas. É o 4 que está certo e o 1 que está certo. Então, você vai marcar o quê? A letra D, tá? Apenas o 1, apenas o 4. Então, você liga no apenas aqui, senão você marcaria o item 4. E o item 4, por mais que ele esteja correto, não é somente ele que está correto. Entendeu? Cuidado aí com essa questãozinha. Muito bem, moçada. Então, matamos o nosso gabarito aqui. Eu creio que bateu, né? 1, letra E, 2, letra E, 3, letra C, 4E, 5D, 6C, 7B, 8B, 9D, 10C, 11D e 12 também D, tá? Bom, a questão mais polêmica que eu vejo aqui, que nós tivemos que enfrentar, é aquela situação da improbidade. Eu quero só voltar para você e lembrar que a improbidade, ela tem uma lei específica, que é a 8429, e na lei 8429, recentemente alterada, traz lá um rol de sanções prevista no artigo 12 da lei, onde, repito, não se encontra a indisponibilidade dos bens. Isso é um instrumento processual utilizado no processo de improbidade, mas não é sanção, tá? Muito cuidado com isso. Outro detalhe importante é a questão das situações da acumulação. Gente, a acumulação de cargo é algo que cai tanto aqui no constitucional quanto lá no administrativo. A acumulação de cargo, você tem que saber. Existe a regra, não pode acumular. Existem as exceções, onde eu posso acumular. E tudo que você acumula na ativa, 2 cargos de professor, 2 cargos da área da saúde, 1 cargo de professor, é 1 de professor, não é 2, é 1 de professor e outro técnico científico, tá? Lembrando que técnico científico não é o nome do cargo. Ah, técnico judiciário, não tem nada a ver se ele é ou não é técnico. Para eu afirmar que o técnico judiciário é um cargo técnico, eu terei que verificar os requisitos do cargo. Não é o nome do cargo que vai dizer se ele é ou não é técnico, tá? Tem que ter lá uma formação técnica para exigência em concurso público. E o cargo científico, o STJ já entendeu que é aquele cargo que demanda um conhecimento científico, uma faculdade, um ensino superior. Você precisa, então, comprovar o conhecimento científico, tá? Dito isso, matamos, então, mais uma horinha de questões. Eu quero que você reveja aí o nosso gabarito e, claro, sempre que puder, pratique exercício, cara.
não é colocado fora. Não fique preso ou presa nesses 12, 13, 15 questões aí. Busque questões no banco de dados, no banco de questões. A prova muitas vezes está liberada no site da banca, vai lá na banca, busca a prova anterior e se ataca a fazer questão. Por quê? Porque você vai consolidando, você vai vendo como que a banca cobra, vai vendo até mesmo os erros da banca. Quantos erros aqui de feitura da questão, né, nós não levantamos? Ora, tu só vai saber identificar algo parecido na hora da prova se você resolveu um modo de questão. Se você não resolveu a questão e acha que está pronto na teoria, por mais que você saiba a teoria, muitas vezes lá não vai conseguir aplicar a teoria que você aprendeu na prática, na questão. Então, meu amigo, quer passar em concurso? Teoria primeiro, depois muita questão. E aí você vai casar esses dois conhecimentos, essas duas técnicas e vai conseguir a aprovação. Beleza? Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.